mais uma vez para adorar o nome dele. Nós estamos no mês de outubro, que é o Outubro Rosa, que é o mês que nós temos a ação, o apoio à prevenção e ao tratamento do câncer de mama. Nós apoiamos esta causa, e eu quero incentivar você, mulher, a se cuidar mesmo, a procurar um médico, porque a prevenção é o melhor remédio. Amém? Vamos adorar o Senhor com muita alegria?
participar. Na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Na cruz eu vejo Jesus, pois ele vive está. Eu olho pra cruz, não vejo Jesus, pois ele vive está. Eu olho pra cruz, não vejo Jesus, pois ele vive está. Sim, vive está. Olho pra cruz, não vejo Jesus, pois ele vive está. Sim, vive está. Sim, vive está. Jesus. Pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
isso nós continuamos crendo na Tua palavra, na Tua promessa, de que o Teu povo andaria em pastos verdejantes, de que Teu povo seria amparado pela Tua graça, de que Seu povo seria cuidado por Ti em todo o tempo, de que independente de onde estivéssemos, ali o Senhor estaria conosco, guardando a nossa vida, cuidando de cada um de nós. Amada igreja, levantemos a nossa voz para clamar pelo nosso país, pelos povos que estão desgarrados, por aquelas pessoas que durante esse período de dificuldade acabaram se desviando do caminho, acabaram se afastando da igreja, acabaram encontrando algum elemento que fizeram com que elas não mais olhassem para o Senhor com a esperança da salvação, com a esperança do cuidado de Deus. De repente você lembra de alguma pessoa, de repente você está agora em casa e me acompanha, e você também se afastou dos caminhos de Deus, você também se deixou levar pelo movimento estranho, pelo barulho estranho do mundo. Eu te convido agora a colocar-se diante de Deus. E você que está comigo acompanhando neste momento, lembre-se de alguma pessoa que se distanciou e de repente você não viu mais, e de repente você não conseguiu mais olhar ela aqui conosco em algum lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada. Eleve o seu coração agora, unamos a nossa fé e oremos por estas pessoas, para que a graça de Deus a alcance, para que a chama do amor de Cristo frutifique no coração dela novamente, para que novamente ela seja alcançada pela esperança da salvação, por esta esperança desse Cristo que vive, desse Cristo que reina, desse Cristo a quem nós continuamos confiando e crendo, porque a palavra dele disse que não nos abandonaria, que não nos deixaria só e que estaria conosco em todos os momentos. Nós estamos entrando, meus amados e minhas amadas, no outubro em que dedicamos para o cuidado das mulheres. E muitas mulheres muitas vezes estão acometidas de doenças, de situações complicadas. Oremos por elas para que Deus as alcance, para que o Senhor possa dar força para ela continuar lutando. Muitas vezes encontram-se acamadas, elas necessitam do auxílio espiritual. Oremos por elas para que o Senhor as levante, para que o Senhor as ponha de pé. Oremos por todas as mulheres de Deus que enfrentam dificuldades nas suas casas, nas suas famílias, em seus ministérios, para que o Senhor seja a sua força, para que o Senhor as levante e a faça continuar caminhando neste caminho que o Senhor as chamou, de maneira que a glória se restabeleça sobre a vida dela e que ela receba no futuro a glória, a graça premiada em nome do Senhor Jesus. Palmas para Jesus, graça e paz, amada igreja. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à casa de Deus. É muito bom tê-lo aqui conosco, é muito bom tê-lo aqui conosco. Que bom, né? Graça e paz a toda a igreja.
A gente não pode ainda dar aquele abraço gostoso, mas cumprimente, dê um alôzinho aí para a pessoa que está do seu lado, faça um coraçãozinho, né? Manifeste que você a reconheceu aqui conosco, né? Que você a viu e que é muito bom tê-la aqui conosco. Graça e paz para você que está em casa também e nos acompanha. Muito obrigado por estar conosco. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus? Eu gostaria de perguntar se alguém nos honra nesta manhã com a sua presença pela primeira vez aqui no templo. Temos alguém que está aqui conosco? Se tiver alguém, a gente vai pedir que você levante a mão, que nós vamos entregar para você uma fichinha para que a gente possa... Graça e paz para você que está vindo aqui conosco. Muito obrigado a todos que estão aqui, né? Hoje é o segundo domingo, e o segundo domingo é um domingo que nós dedicamos aí às ofertas missionárias, né? Mas antes de que nós pudéssemos falar um pouquinho das ofertas missionárias, a gente também dedica esse momento para falar daquele momento em que o povo de Deus, as pessoas que acreditam no Senhor, são utilizados também para que façam a entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, né? E quando a gente passa por momentos difíceis na vida, especialmente igual o que nós estamos vivendo, a gente também é chamado e é provado em relação à nossa fidelidade a Deus. Porque muitas vezes nós achamos que devemos ser fiéis nos dízimos, fazer as nossas ofertas, quando as coisas estão bem. E aí a gente não se apercebe de que relega as coisas de Cristo para o último lugar. Deus nos ensina na sua palavra que o dízimo deve ser a primícia, não o que sobra. A gente faz isso voluntariamente porque crê na palavra de Deus e faz isso como sendo o primeiro. Eu tenho a opção de não fazer? Tenho. Mas quando eu opto em não fazê-lo, eu deixo de participar de uma bênção especial ou daquilo que Deus preparou para aqueles que decidem ser dizimistas. E é muito importante que nós aprendamos isso e durante o período da dificuldade nós nos mantenhamos fiéis a Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Então a gente precisa aprender isso de forma voluntária, de coração voluntário diante do Senhor, tá? Então esse é o momento que a gente faz. Aqui na igreja você pode fazer a entrega do seu dízimo e também das suas ofertas, utilizando o envelope quando você está na igreja, né, no templo, deixando os gasofiláceos. Se você não pode fazer isso aqui, você pode vir durante a semana. Tem sempre alguma pessoa, pela manhã ou pela tarde, que também receberá o seu dízimo. E também pode fazer utilizando a maquineta ou a transferência bancária. Nós estamos com os números projetados das contas, né? Você pode fazê-lo diretamente do seu banco ou indo até um caixa eletrônico e também fazendo isso. Sempre fazendo para o Senhor, né? Obviamente a igreja administra isso, mas é feito para o Senhor. Amém, amados? Agora, queria te convidar, se você tiver tempo e puder aí, abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 11, versículo 29 e 30. Na verdade, são versículos bem pequenos aí, né? Para a gente ler. Diz assim: então, os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Nós dedicamos sempre o segundo domingo de cada mês às ofertas missionárias. Assim como esses irmãos que a Bíblia relata, muitos irmãos estão no campo de trabalho e estão em locais que as suas comunidades não têm meios de sustentá-los, em razão das dificuldades financeiras que lá passam. E elas dependem da nossa ajuda, do nosso patrocínio. Então, nós fazemos isso com alguns missionários e sempre dedicamos o segundo domingo para que possamos recolher essa oferta e enviar a esses missionários. Se você tem essa oferta para fazer hoje, vocês podem deixar nesses recipientes que estão aqui em cima do altar.
vocês colocam as ofertas aqui, que são para as ofertas missionárias. E a igreja tem a equipe que faz a distribuição conforme já os acordos que nós fizemos. Você também, caso a oferta seja para a igreja, o dízimo vocês colocarão nos gasofiláceos. Amém, meus amados? Vamos ficar em pé. A gente vai fazer uma oração pela sua oferta que será entregue hoje, pelo seu dízimo e por aquela que você também poderá fazer durante a semana, de maneira que Deus possa abençoá-lo. É muito importante que a gente aprenda a colocar a nossa vida por completo na mão de Deus, né? Isso vale o nosso coração, vale o nosso casamento, a nossa família e também o nosso financeiro. Deus sabe administrar muito bem as coisas e também a parte financeira. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, nós vamos orar. Né? Pense aí no que você deseja, que Deus possa fazer para você esta semana. Certamente Ele o fará. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com um pedido bem específico hoje, Pai. Nós te pedimos pela vida financeira do teu povo. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor possa multiplicar a semente para que ela possa plantar em boa terra. E que a vida dela, Senhor, possa ser uma vida próspera. Uma vida onde a tua graça abunde de maneira financeira, na saúde, na convivência harmoniosa em casa. E caso, Deus, essa pessoa passa nesse momento por uma dificuldade, que o Senhor possa providenciar ainda esta semana uma bênção de maneira que ela tenha as suas necessidades supridas. Abra a porta do emprego, Senhor, multiplique as rendas dessa pessoa. Se ela é uma pessoa que trabalha por conta própria, que o Senhor possa dar a ela sabedoria, entendimento, possa lhe prover de maneira que ela acrescente mais e mais no negócio que ela faz. Dê a ela sabedoria para administrar o que entra e assim fazer prosperar os seus caminhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Venham cantando, louvando ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amém. Feliz Dia das Crianças! É isso aí, pessoal, a gente queria desejar a cada criancinha daqui da IBN Manancial um feliz Dia das Crianças, né? Que você possa aproveitar ao máximo e realmente curtir ao máximo seu dia, que é muito especial. E como a gente não tá podendo se reunir presencialmente com as criancinhas, então a gente vai aqui brincar com vocês. E claro que a gente não pode esquecer dos nossos queridos professores daqui da nossa rede do Manancial Kids,
Queremos parabenizar cada um de vocês pelos esforços, por sempre estar realmente entregando o melhor para as nossas criancinhas. Eu, Wendel, se liga aqui, bora ver esses filtros aqui. Esse aqui do caminhão do ovo. Ó, o ovo. Fala galera, no próximo sábado que nós temos Arena Jovem. Que horas? 19h42. 19h42. Aqui no IBM Manancial, presencial. É isso aí, galera. A gente queria agradecer a cada um de vocês. E até a próxima. Paz. Amém? Esses meninos é feroz, hein? Lembrando vocês que nós temos a nossa livraria Bereia ali, tem muitos materiais muito bons para você presentear aí para os seus filhos, né? Materiais didáticos, né? Então, dá uma passadinha ali depois e conversa com o Iago. Aquele cara está indo bem ali atrás ali. Amém? Queridos, vamos meditar na palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3. Às vezes você pode perguntar assim: eu vou ouvir a mesma palavra o dia que você aprender. Você não vai ouvir mais ela, porque aí você aprendeu, colocou em prática, e aí ninguém precisa te cobrar mais. Amém? Então, enquanto seres humanos nessa terra nós vivemos, todos os dias nós precisamos ser confrontados, precisamos andar alinhados com o Deus que nós servimos, porque afinal de contas, de tudo, Deus é um Deus que Ele é santo, né? Poderoso, tem um céu, existe um reino, existe um rei que governa esse reino, e existe padrões estabelecidos, específicos, que não podem ser quebrados. Amém? Então, todos aqueles que se aproximam do Senhor, sabem que precisa andar na linha com Ele. O Evangelho não é brincadeira, brincar de vir à igreja, simplesmente por vir, porque é gostoso ver uma música boa, né? A gente sente aquela emoção, sente aquela coisa boa, mas quando a gente sai para fora e vamos para as nossas casas, a gente continua as mesmas pessoas, da mesma forma que nós entramos. Amém? Então o Evangelho, ele precisa mudar aí as nossas vidas. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Todos acharam? 3, do 1 ao 6. Diz assim: é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas, ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas, completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes, né? Serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidores dos seus amigos, atrevidos, inchados de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer, a amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixem enganar por gente assim. Elas são de espécie que penetram sorrateiramente nas casas dos outros e fazem amizades com as mulheres ignorantes e carregadas de pecados, e que são levados por todo tipo de desejos. Amém, queridos? Eu quero começar essa palavra fazendo uma pergunta para você. Você é um amante de si mesmo?
Esse texto que nós lemos aqui para os irmãos, tudo que nós lemos está acontecendo nos nossos dias de hoje? Arrogantes, traidores, orgulhosos, mentirosos, é o que mais nós temos vivido nos nossos dias de hoje, amém? E a nossa palavra de hoje é amantes de si mesmo. Agora, alguém já teve a curiosidade de saber o que é um amante? Um amante é uma pessoa casada, que mantém relações amorosas com outra, que não é a sua mulher ou seu marido. Na Bíblia, refere-se aos falsos deuses que o povo de Israel adorava. Então, o que eu entendo? Que quando nós nos tornamos amantes de si mesmos, significa que eu quebrei um princípio e passei a andar da minha própria maneira. Ou seja, na minha vida manda eu, quem faz as minhas decisões sou eu, vocês não mandam em mim. Então não interfere nas minhas decisões. E aí a gente passa a viver agora aquela vida arrogante, nos amar a nós mesmos, e começamos aí a quebrar os princípios de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós vemos que Paulo, exortando a Timóteo a continuar no Evangelho, em vista de um grande aumento do mal que também existia naquela época. Hoje vamos dizer que o mal ele já extrapolou de uma forma terrível nos nossos dias. Vemos que as pessoas serão caracterizadas por todos os tipos de perversão egoísta e artificial. Alguns conservarão um fingimento externo, né? Você olha para uma pessoa, você vê que é uma pessoa aparentemente muito boa, mas que internamente é uma pessoa totalmente podre, não tem princípios, não tem valores, e nós achamos que aquela pessoa é uma pessoa muito boa para ser seguida, e aí nós nos decepcionamos. Então alguns conservarão um fingimento externo, usando o vocabulário do cristianismo, mas recusando a realidade que a fé cristã expressa, e o poder que eles negam é o âmago do cristianismo. Quantas pessoas nós estamos vendo nos nossos dias que fingem ser cristãos? Estão penetrados dentro da igreja, mas que não são dos nossos, mas que estão fingindo sentar nas cadeiras e ser esse povo. Negam o fato de um Redentor ressuscitado, a verdade da palavra inspirada e a habitação e a abundância do Espírito Santo operando junto aos crentes e transformando sua vida. É aqui nesse texto, querido, que os falsos mestres são comparados a Janes e Jambres. Você vê lá que eram dois mágicos egípcios que fizeram oposição a Moisés devido às suas bases. Então, tudo aquilo que é princípio, vai haver oposição contra isso, para ser quebrado. Não é verdade? Porque tem pessoas que não gostam de seguir regras, não gostam de seguir princípios, e elas quebram no meio do caminho. Prometem uma coisa, e no meio do caminho elas quebram esses princípios. Então, queridos, esses Janes e Jambres eram dois mágicos egípcios que fizeram oposição a Moisés devido às suas bases e mentes pervertidas. Aqui também nesse texto vemos que Paulo faz uma advertência a fim de reanimar os cristãos a permanecer leais a Cristo e a sua revelação. Se nós pegarmos a história lá atrás, Stalin, Buda, Maomé, todos esses homens grandes, que todas as pessoas colocaram eles lá no pedestal, todos morreram. E lá você vai olhar no túmulo deles assim, aqui jaz fulano de tal, aqui jaz esse, aqui jaz aquele. Mas quando você chega no túmulo de Jesus, o único que ressuscitou, que viveu, que venceu a morte, está no céu, e que tem princípios para nos ensinar e nos nortear na nossa vida espiritual nessa terra. Então, quando nós entendemos isso no nosso coração, nós não vamos quebrar os princípios da palavra de Deus.
E não se engane, querido, vir à igreja, entregar sua vida a Jesus, não é continuar na mesma vida sua, não. Nós precisamos tirar tudo aquilo que é coisas velhas das nossas vidas. Aquilo que nós fazíamos lá que entristecia ao Senhor. Só que agora nós estamos fazendo tudo isso com conhecimento. Então precisamos entender isso nas nossas vidas. Duas coisas nós precisamos saber acerca desse tempo que nós estamos vivendo. Primeiro, esse tempo não é fácil para ser vivido. Há muitos anos atrás, no cristianismo, muitas pessoas firmes nas igrejas, adorando, buscando o Senhor, indo vigílias, orando, vindo à igreja, adorando, pregando a palavra, visitando os doentes e indo para lá e para cá. Só que o caminho foi ficando difícil, porque ele aceitou a Cristo e existia uma caminhada. E Jesus não prometeu, como político, que falou para você que a vida seria fácil nessa terra. Jesus não é político para prometer as coisas e falar e não cumprir. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Estamos tendo aflições? Então Ele é verdadeiro. Estamos tendo luta todos os dias. Então essas pessoas começaram bem nas suas vidas, mas veio as dificuldades, veio os problemas, e elas começaram a desistir, começaram a quebrar princípios, começaram a viver das suas vidas. Por quê? Porque como a palavra diz, nos últimos tempos não terão comichões nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é mudança nas nossas vidas. Se ela não gerar mudança na sua vida, você está no lugar errado. Está aqui apenas se enchendo de música, de pessoas, mas não está havendo mudança na sua vida. Então há esses dois tipos nesse tempo que nós estamos vivendo, que esse tempo não é fácil para ser vivido. E outra coisa, o caos da sociedade é resultado daquilo que os homens são. Se o homem é mau caráter, vai ser mau caráter. Os nossos pais, eles sempre nos ensinaram a ser homens, mulheres de princípios e de valores. Quando nós voltamos lá atrás, quando não tinha internet, quando não tinha luz, quando você jantava à luz da lamparina pendurada lá, e você sentava com seus pais, e ali você conversava, dialogava, ali você olhava um ao outro, e ali o pai falava: filho, olha, não faça isso. Filho, quando você crescer, siga os princípios do seu pai. Filho, tome cuidado nas suas decisões. Hoje nós estamos tendo isso? Nós estamos vivendo uma geração, queridos, de pessoas, de homens mau caráteres. E Paulo aqui, a Timóteo, chama essa atenção para nós também, porque essa palavra é para os nossos dias. Ele nos chama a atenção aqui nesse texto. Ele traz para nós relembrarmos e procurarmos lá no versículo 2, quando ele diz: porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, serão ingratas e completamente más. Nós estamos numa geração que as pessoas sabem de tudo. Aí você fala assim: eu vou no médico. Quando chega lá no médico, quando o médico senta para conversar com você, você fala assim: doutor, eu já tomei uma cibalena, eu já tomei um remédio. Fala assim: então o que você veio fazer aqui então? Se você veio a um médico, então se você já se receitou, já se auto-receitou, você não precisa de médico. Nós estamos vivendo assim, querido, uma geração que sabe mais do que as pessoas antigas. Uma geração que despreza as coisas antigas, desprezam seus pais, desobedecem e acham que estão certos. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas sabem mais do que o próprio diabo, né? Porque já tomaram o lugar dele mesmo. E aí, não, eu sou mais sábio do que você, diabo, né?
E aí ficam ali naquela, uma brincadeira, mas é uma verdade, queridos. Amém? Então, vamos ver alguns diagnósticos que Paulo dá nesse texto. Primeiro, a conduta moral em relação a nós mesmos. Ele começa dizendo, amantes de si mesmo, que significa pessoas egoístas, né? Só se importa com o seu bem-estar. No momento em que ela toma a sua vontade e o seu desejo o centro de sua vida, ela destrói suas relações com Deus e com o seu próximo. Por quê? Porque ela é egoísta. Ela só pensa em si, em Deus ela não pensa. Então, essa relação a nós mesmos. A essência do cristianismo, queridos, não é o egoísmo, mas o amor ao próximo. Se não temos amor ao nosso próximo, o amor de Deus não está em nós. O que a palavra diz sobre isso? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é o quê? Quem lembra? É um mentiroso. Entendeu? Então aqui nós podemos ver. Eu gostaria de ler 2 textos com vocês aí. Lá em Colossenses, no capítulo 3, do 12 ao 15, que ele diz assim: visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhe deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Versículo 13: sejam amáveis. Hoje as pessoas sejam ignorantes uns com os outros. Está escrito aqui: sejam amáveis uns com os outros, e prontos para perdoar. Eu não vou te perdoar. Então por que você não senta no lugar de Deus? Se o próprio Senhor perdoou aqueles que fez o mal para Ele, quem somos nós para não perdoarmos, queridos? Isso é se tornar amante de si mesmo, quando você não perdoa. Jamais guarde rancor. Quantas pessoas estão doentes nas igrejas, doentes na sua alma, porque não perdoaram, não pediram perdão, e vem para a igreja, senta nas cadeiras da igreja, adora a Deus como se nada, e aí dá murro em ponto de faca, não consegue ser próspera, não consegue ser bem no casamento, não consegue um bom trabalho, vive em cima de problemas e problemas, porque rancor dentro do coração. Como que Deus vai atuar numa vida dessa? Vamos lá na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a oração do Pai Nosso. Então nós precisamos tomar cuidado. Vamos no texto. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Se o próprio Jesus, irmãos, nos perdoou com tanto de pecado que nós temos, quem somos nós para não perdoar o nosso semelhante? Versículo 14: acima de tudo, deixe que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Versículo 15: que a paz de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês, pois isso é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo, e sejam sempre agradecidos. A igreja ensina as pessoas a ter ódio? Ensina você a amar o seu irmão, a ajudá-lo nas suas necessidades e a perdoá-lo também. Jesus não falou que seria fácil conviver nessa terra? Não é muitas vezes fácil perdoar, mas nós precisamos exercer isso, porque é a palavra de Deus. E quando você deixa de existir, quando você deixa de praticar isso aqui, você é um amante de si mesmo, porque você é um egoísta e está pensando somente em você. Amém, queridos? Outra coisa interessante, olha o que o texto diz: serão pessoas jactanciosas, né? Ou seja, fanfarrões. Referem-se a pessoas que tocam trombetas proclamando virtudes que não têm,
que se apresenta mais fortes, mais sábias, ricas do que na verdade são. Não cumpre o que promete, e aquele também que se mostra por sobre os demais. Temos muitas coisas acontecendo nos nossos dias de hoje nisso. Nós estamos cansados, queridos, de pessoas que prometem as coisas e não cumprem. Estamos cansados. E quando eu olho para a cruz, como nós fomos cantados, o único que nós vemos que nos prometeu algo e nos cumpre todos os dias é o Senhor Jesus. Então nós precisamos seguir os princípios do Senhor. Então, queridos, que anda de nariz empinado, são aqueles também que têm mania de grandeza e veem a si mesmo como superiores aos demais, nutrindo certo desprezo por todos, exceto por si mesmo. Existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Ele que é a quarta pessoa da Trindade. Só pode, né? Então a pessoa que se acha, né, glorificado seja o meu nome, eu sou o cara, eu sou o homem, né? Eu sou aquele que vai fazer isso, eu sou aquele que vai fazer aquilo. E no fundo é uma pessoa que vai acabar com a sua vida. Vestem a roupagem de Diótrefes, que iria pôr-se ao pedestal. O arrogante, segundo a Bíblia, será castigado. Lá em Isaías capítulo 13, versículo 11, ele diz o seguinte: eu vou castigar o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa do seu pecado. Acabarei com a arrogância dos vaidosos e com o orgulho dos violentos. Quem está falando disso é o Senhor. Então ele vai acabar com o arrogante e com o orgulhoso e com aquelas pessoas que se colocam no pedestal, que se acham que são maiores do que todo mundo. Se prepare, porque o seu dia vai chegar, e o dia da sua queda vai ser terrível. E que Deus tenha misericórdia se você é uma pessoa jactanciosa, um fanfarrão. Então, queridos, outro texto, lá na palavra de Deus, Provérbios capítulo 16, versículo 5. O Senhor detesta o orgulhoso no coração do homem, o orgulho no coração do homem. Todos os orgulhosos serão castigados. Porque Deus não tem parte com a pessoa orgulhosa e nem com o arrogante. Ele tem parte sim com a pessoa humilde de coração, com aquela que tem uma responsabilidade, com aquela que, aonde ela estiver nesse mundo, ela representa verdadeiramente Cristo. Nós tivemos aqui uma palavra semana passada do pastor Cleiton, falando sobre Daniel. Nós precisamos de Daniel na nossa época, queridos, de homens que oram, de homens que não trocam a sua identidade, de homens que está cravado no seu coração a identidade de Cristo. Aonde você for, verdadeiramente você é um cristão. Outra coisa também no texto, as pessoas terão domínios de si, né? Não tem domínio de si. Sem domínio são os indivíduos escravos de si mesmo, dominados por suas paixões, desejos, vícios, pornografia. Como essas coisas têm crescido nos nossos dias. Quantos casamentos têm se desfeito por causa da pornografia, queridos? Quantos aconselhamentos nós damos aí porque a pornografia está acima do casal? Nos nossos dias. Drogas, etc. Esse caminho é inevitavelmente o caminho da ruína, porque ninguém pode dominar nada a não ser que em primeiro lugar domine a si mesmo. Se você não tem domínio a si mesmo, né? Tem pessoas que falam assim: não, pode acreditar em mim, eu tenho certeza que eu vou fazer isso para você. E você vai lá e acredita, né? E depois você sofre uma grande decepção, que aquela pessoa não fez nada daquilo que ela prometeu
para você. Por quê? Porque ela já tem dentro de si a mentira. Ela já faz uma pessoa sem domínio, que ela não está preocupada. E aí nós temos uns conselhos, queridos, lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, que diz assim: o homem paciente vale mais do que um guerreiro. Vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Estamos vivendo dias difíceis, correto? As pessoas estão com as suas emoções bagunçadas ou não? Nunca se viu os psicólogos trabalhar tanto nos nossos dias de hoje e os psiquiatras receitando remédio. Porque as pessoas estão doentes, elas estão incontroláveis nas suas emoções. Então, quando você está incontrolável nas suas emoções, você vai atirar para tudo quanto é lugar. Agora, presta atenção no texto. O homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções, e a Bíblia reverte isso lá em Gálatas capítulo 5, que fala sobre os frutos do Espírito. Se você é um leitor da Bíblia e coloca em prática, sabe o que a Bíblia fala para você? Você terá paz, amor, longanimidade, temperança, domínio próprio. A palavra. Agora, se eu não leio, se eu não busco, como que eu vou ter domínio nas minhas emoções? É possível sim, queridos. Outro texto lá em 2 Pedro capítulo 1, do 5 ao 7, diz assim: por isso vocês precisam acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento. Se eu não busco, como que eu vou acrescentar a fé? Se eu não leio a palavra, como que eu vou acrescentar a minha fé? E a Bíblia fala: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Nós precisamos praticar, queridos. Cristianismo é uma prática diária. Cristianismo não é apenas encher as igrejas, ficar abarrotadas de pessoas, ouvir uma boa música, sair daqui e pronto, só ler a Bíblia no dia de domingo. Aquele armário lá está cheio de Bíblias lá dentro, que nós precisamos doar para as pessoas, que as pessoas esquecem aqui na igreja, porque a impressão que dá é que ela só lê a Bíblia só quando vem aqui, porque durante a semana ela não lê. E o que a palavra de Deus diz? Meditai na palavra de Deus dia e noite. Se eu não leio a Bíblia, se eu esqueço ela, como que eu vou meditar? Como que eu vou ler? Amém? E o versículo 6: ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a amizade cristã, e a amizade cristã o amor. Tudo isso é prática. Se não haver uma prática na sua vida, não vai adiantar. Tem muitas pessoas que vivem de emoções. Nem só de emoções viverá o homem. O homem vai viver da palavra de Deus. O homem vai viver da palavra de Deus. Amém? Agora vamos ver a conduta moral em relação ao seu próximo. Os homens em relação ao seu próximo, eles são implacáveis. Como diz o texto, ou seja, sem trégua, sem acordo, sem perdão. O ódio arde como fogo nessa pessoa, e ele age como os moabitas. Registrado, esse texto eu achei tremendo quando eu fui pesquisar sobre isso, que ele agem como os moabitas, que não satisfeitos em nutrir o ódio consumado pelos edomitas, exumaram o corpo. Queridos, que interessante essa história, eu estava lendo. Olha o ódio que eles tinham. Eles não se contentaram em matar o cara e enterrar o cara. Sabe o que eles fizeram? Eles foram lá, tiraram o corpo, de tanta raiva que ele estava, de tanto ódio, tiraram o corpo para fora, queimaram, de tanto ódio que estava no coração deles. Registrado, você pode ler depois, Amós capítulo 2, versículo 1. Então, queridos, os moabitas, que não satisfeitos em nutrir ódio consumado pelos edomitas, exumaram o corpo do rei de Edom, apenas para queimar os seus ossos. Trata-se de uma ira que não cessa, homens implacáveis. Nos nossos dias de hoje, nós temos homens implacáveis, terríveis. E o texto diz assim:
Assim diz o Senhor: os habitantes de Moabe pecam sem parar, não os deixarei sem castigo por mais tempo, porque queimaram os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinza. Enquanto eu não te matar, eu não vou sossegar. Não tem umas pessoas assim? Persegue você para tudo quanto é lugar do mundo, mas quando te pega é implacável. Amém? Outra coisa também, caluniadores, né? A conduta moral em relação ao próximo. O diabo, as pessoas caluniadores, o diabo é o pai dos caluniadores e o senhor de todos eles. É o pecado de espalhar contendas, brigas, intrigas, jogar um contra o outro. Esse é o pecado que Deus abomina, e eu quero ler com vocês lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16, que diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a última que Ele simplesmente detesta. 17, olhos arrogantes, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que só pensa em fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém, e o que espalha discórdia entre os irmãos. E aqui eu quero dar uma dica interessante que eu estava até estudando e pensando essa semana. Vocês já pararam para pensar que nós estamos num período político, correto? E um candidato às vezes fica falando mal do outro. Quem já viu isso? Fica detonando fulano de tal, detona no outro. O político verdadeiro, de caráter, que tem princípios, ele não precisa falar mal de ninguém. Ele não precisa detonar ninguém. Porque a sua conduta e a sua árvore vai mostrar os seus frutos, quem você é. Os nossos pais nos ensinaram a falar mal dos outros? Quem lembra disso aí? O pai de alguém de vocês ensinaram vocês a falar mal dos outros? Não. Nossos pais sempre nos corrigiam, porque eu não preciso falar mal das pessoas. Então Deus detesta as pessoas que espalham. Ah, mas eu ouvi do fulano de tal, mas era verdadeiro? Até você provar que aquilo que você está falando não é verdade, a pessoa, você já denegriu a imagem dela, né? Aí vem os advogados, calúnia e difamação, e vão ganhar dinheiro isso. Queridos, a gente não precisa. Agora, onde eu quero chegar com os irmãos? Essas coisas acontecem aonde? Muito dentro da igreja. E ontem eu estava pensando numa coisa interessante. Até estava tentando formar uma frase, não sei se está correta. Fofoca é igual boca de fumo. Quando você fecha uma, abre 50. Estava tentando formar uma frase assim, né? Porque, queridos, é uma praga tão grande que consome as pessoas. A fofoca parece que consome. Fica coçando a língua. Não, eu tinha que te falar um negócio, menino. Eu tenho que te falar. Principalmente quando estamos em algum salão, né? Tem uns salões assim que você chega lá, e uns falando da vida do outro, e detonando todo mundo. Queridos, para que isso? Se nós somos cristãos, para que isso, irmãos? Nós não temos que andar nos princípios da palavra de Deus? Então vamos parar, porque essa função é de Satanás. Ele é o pai da mentira, ele é o caluniador, essa função é dele. A nossa função diante de Deus é andar correto diante de Deus. E agora, todas as vezes que a gente estiver metendo pau, estiver falando, então, se nós somos tão bons assim, por que nós não estamos aqui? Se nós somos tão bons, por que nós não estamos governando o Brasil? Se nós estamos bons, por que nós não estamos na polícia? Se nós somos tão bons assim, melhor do que as pessoas que estão lá, então eu não preciso denegrir a imagem de ninguém. Você sabe qual é o diferencial de Daniel, que o Cleito falou aqui? Eu sou apaixonado por Daniel. Daniel não falava mal de ninguém, né, Cleitão? Ele pegava, quando ele sabia das coisas, sabe o que ele ia fazer? Ele ia lá, se ajoelhava, ia orar e pedir para o Senhor orientação. Você não vê Daniel em momento algum caluniando os homens ou falando mal.
E nós? Bem, outro texto, Salmo 15, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Senhor, quem poderá viver no seu santuário? Quem morará no seu santo monte? Verso 2: aquele que é honesto. É a Bíblia, Salmo 15, do 1 ao 3, que é honesto e sincero em tudo quanto faz, que pratica a justiça, e que de coração fala a verdade. E falar a verdade não é sair aí metendo a boca no trombone. Quer falar a verdade? Conversa chama a pessoa, vem cá, vamos trocar uma ideia aqui. Verso 3, que não usa suas palavras para destruir outras pessoas, como nós estamos vendo nos nossos dias de hoje. Não prejudica de propósito o seu semelhante e não repete boatos, porque tem coisas que são boatos, que são mentiras. Às vezes a gente mata o cara, mata ele todinho, depois você fica sabendo. Quantos erros nós vemos os Estados Unidos cometer? Quando prende lá, confundiu você com o cara. Aí quando o cara está lá na cadeira elétrica, lá, né, ou com a injeção, quando mata o cidadão, mataram um cara inocente, porque foi confundido, boatos, mentiras. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós somos cristãos, precisamos andar de acordo com o que a palavra diz. Amém? Outra coisa que ele fala no texto para nós: cruéis, homens cruéis, está aí no texto. Ou seja, não tem nenhuma sensibilidade nem simpatia, suas palavras machucam, suas ações ferem. Eu falo mesmo, é desse jeito mesmo, entendeu? E ferem as pessoas, machucam as pessoas com as suas ações, são avassaladoras, e as palavras destroem as pessoas. Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 17, diz o seguinte: nunca paguem o mal com o mal, façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Porque se você pagar o mal com o mal, você não é uma pessoa honesta, você é um desonesto. 18, não contendam com ninguém. O que é contender, irmãos? É brigar. Para que eu quero ganhar uma briga com alguém? Sabe como que eu vou vencer? Indo me ajoelhar e buscar no Senhor. Lá eu vou ganhar a batalha. Não existe outro método melhor do que esse. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. 19, amados, nunca se viguem, deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Todas as pessoas, tudo aquilo que você semeia, você colhe, porque Deus é muito justo. Então deixa com Deus, não fica tentando tomar o lugar de Deus. Pelo contrário, versículo 20, pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe algo de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça e sobre a cabeça dele, e você terá paz. E você vai ver que você evitou uma grande guerra. Fazer o bem não é fácil, é algo que desgasta. Aqueles que seguem o caminho do mal vão colher aquilo que semeiam, mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque a conta, ela vai chegar lá na sua casa. Amém? Outra coisa que o texto diz: homens traidores, né? Significa delator. É uma pessoa em quem não se pode confiar. São informantes, traiçoeiros. Agem como Alexandre o latoeiro, que delatou o apóstolo Paulo, culminando em sua segunda prisão e consequente martírio. Os traidores comportam-se traiçoeiramente como Judas Iscariotes, são lobos vorazes, rochas submersas e perigos implacáveis. As pessoas estão infiltradas na igreja, na política, em todos os lugares que você pensar, essas pessoas estão infiltradas, que são os traidores. E no momento certo ela vai te dar o fight.
aí a sua queda será terrível. Por quê? Porque abriu-se demais o leque. Outra coisa que o texto traz para nós: são inimigos do bem. Significa aquele que não gosta de boas amizades. Eles são como urubus, preferem a podridão, e o seu paladar moral perdeu a sensibilidade. Essas pessoas têm uma atração mórbida por aquilo que está podre. É o urubu mesmo, que gosta de comer carniça. E olha o que o texto diz lá em Tiago, no capítulo 4, versículo do 4 ao 7. Gente infiel, vocês não perceberam que o envolvimento com os prazeres pecaminosos desse mundo torna vocês inimigos de Deus? Eu volto a dizer que o seu objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido. Vocês também se tornam inimigos de Deus. Então a amizade com o mundo constitui inimizade contra Deus. Ou o que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirma que o Espírito que Deus fez habitar em nós vigia sobre nós com fortes ciúmes? 6. Mas Ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos, como diz as Escrituras: Deus dá graça ao humilde, mas se opõe aos orgulhosos. Portanto, submetam-se humildemente a Deus, resistem ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, queridos, tem pessoas que são inimigos das coisas boas, mas gostam das coisas maus. Outra coisa que o texto traz: conduta em relação a Deus. Serão blasfemadores. O que significa blasfemadores? Significa insultar a Deus e ao homem. Falam contra Deus, zombam, escarnecem do próximo com suas palavras carregadas de veneno e a crítica cruel contra Deus e aos homens. Olha o que aconteceu no nosso carnaval esse ano. No nosso não, mas que coisas terríveis que fizeram com Deus, sabe? Perderam a vergonha, perderam a moral de fazer as coisas. E hoje nós temos tudo isso, queridos, aí, as pessoas que zombam de Deus. Homens ingratos significa sem graça, sem gratidão. Referem-se a pessoas que se negam a reconhecer sua dívida com Deus e com o próximo. Esse é o pecado que mais fere, porque é o mais cego de todos. São comparados com os 9 leprosos curados que não voltaram para agradecer. Temos muitas pessoas assim nos nossos dias, muitas, que só querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Senhor. Homens irreverentes significam indecente, ou seja, indivíduo que vive abertamente no pecado sem qualquer pudor. Ela já perdeu a vergonha e o seu objetivo principal é satisfazer os seus desejos pervertidos. É o que nós mais temos nos nossos dias de hoje. Outra coisa, serão mais amigos de Deus do que, serão mais amigos, dos prazeres do que amigos de Deus. Então, queridos, o que nós aprendemos com isso? Que ou nós andamos na linha com o Senhor, ou nós estamos no lugar errado. Então, essas pessoas, nos casos que serão mais amigas dos prazeres de Deus, essas pessoas adoram a si mesmas em vez de adorar a Deus. Estão embriagadas de amor por si mesmas, fazem da vida uma corrida desenfreada em busca dos prazeres imediatos, o lazer e a diversão. O culto ao corpo, o culto ao estômago estão tomando o lugar de Deus na sociedade contemporânea. É uma sociedade que pode tudo nos nossos dias de hoje, A modernidade, não tem problema, isso é normal, estou nem aí, beleza, estamos de boa. É desse jeito que nós vemos nos nossos dias de hoje. A televisão, o cinema, o futebol, os salões de jogos, os jogos da internet estão ocupando a mente e o tempo dos cristãos. Em média, os cristãos passam 25 horas por semana, 25 horas por semana diante da televisão e apenas 1 hora por semana estudando a Bíblia na IBD.
Muitas pessoas que frequentam a igreja ainda vão às boates, casas noturnas, etc. Ou seja, o mundo as está apanhando em sua rede. Os seus deleites estão acima de Deus. Elas saíram do Egito, mas o Egito não saiu delas. Então elas estão aqui na igreja, terminou o culto, não tem problema, né? Vamos beber uma. E aí? Esse é o ser um cristão para nós? Amantes de si mesmo. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro delas. E isso, queridos, é algo muito sério. Amém? E conduta em relação à família. Estamos aqui. Os homens serão desobedientes aos seus pais. Esse é o maior sinal de decadência de um povo, quando os filhos não respeitam mais os pais. Perderam por completo qualquer respeito à autoridade, e o que se espera daí é a anarquia e a confusão. E eu tenho um texto para vocês, filhos. Êxodo capítulo 20, versículo 12. De novo esse texto, então aprenda ele mais uma vez. Honre seu pai e a sua mãe, para que tenham vida longa na terra que o Senhor dá a você. Se você não cumprir esse princípio, vai diminuir os seus dias. Outro texto, Provérbios 6. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai. Nunca deixe de seguir os conselhos da sua mãe. Crave as ordens de seu pai no seu coração. Tenha-as sempre diante de você, e elas servirão de guia para os seus passos, dando-lhe um sono tranquilo, e a cada novo dia lhe ensinarão o que é certo, pois esses mandamentos serão como uma lâmpada, as instruções, como luz, e as correções da disciplina são o caminho para uma vida feliz. Para os jovens. Amém? O Senhor é muito, graças a Deus, que Ele é muito certo quando Ele coloca as direções na palavra de Deus, e que cabe a nós colocarmos em prática. Amém? Os homens serão desafeiçoados, né? Significa, ou seja, sem amor à família, sem amor entre os pais e os filhos, sem afeição no lar. Não pode existir famílias saudáveis, e os filhos precisam se converter aos pais, e aos pais aos filhos. A igreja ensina os pais a orar com os filhos, a orar com a esposa, a fazer o seu culto doméstico. Então, se essa prática é uma prática que você faz todos os dias na sua casa, o seu lar vai ser um lar saudável. Amém? E por último, todos os problemas retratados anteriormente não estão descrevendo apenas um mundo ímpio, mas pessoas religiosas. As pessoas frequentam a igreja, mas não mudam a vida. O mundo está arruinado, porque a espiritualidade está separada da vida. Trazem a aparência de uma natureza temente a Deus, mas negam seu poder. Apegar-se-ão às formas da religião, mas se distanciarão do Senhor. Paulo não está ordenando que Timóteo se afaste de todos os pecadores, mas que não deve ter comunhão com aqueles que se dizem crentes, mas vivem de forma desordenada ou hipócrita. E aqui eu encerro essa palavra lá de Timóteo capítulo 3, do 14 ao versículo 17, que diz assim: mas vocês que estão sentados aqui, e vocês que estão nos assistindo, mas vocês devem continuar a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras, porque sabe que pode confiar naqueles de quem você aprendeu. Você sabe como as Sagradas Escrituras lhe foram ensinadas, quando você ainda era bem pequeno, e são elas que o fazem sábio para aceitar a salvação de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura foi dada por instrumento e inspiração de Deus, e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireitará e nos ajuda a fazer o que é correto.
Ela é um meio de que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para a boa obra. Amém, queridos? Que o Senhor esteja abençoando a tua vida nesse dia. Amém, que você possa sair daqui com essa palavra no seu coração. Amém. Nós não estamos aqui para dar lição de moral em ninguém, mas nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. E antes de eu passar isso para você, Deus também teve que falar no meu coração muitas coisas. Vamos ficar de pé nessa manhã? Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, e sabemos que nós não somos pessoas perfeitas, Pai. Temos lutado todos os dias para mantermos, ó Deus, a nossa identidade cristã, Senhor. E sabemos que é um grande desafio vivermos nesses dias. E que eu te peço nessa hora que o Senhor venha abençoar, ó Pai, a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que estão em casa. Que o Senhor esteja visitando cada vida, Senhor, perdoando os nossos pecados, sarando as nossas feridas, Pai, nos ensinando a andar, Senhor, corretamente na presença do Senhor, assim como Daniel, Senhor. Nós sabemos que quando Paulo estava falando, Senhor, na sua carta a Timóteo, Deus, ele estava falando de algo que já acontecia, Senhor, naquela época, e nos nossos dias tem acontecido, Senhor, de uma forma terrível, Deus. Mas eu te peço, ó Deus, nesse dia, que o Senhor venha nos ensinar, ó Deus, a cada dia, a dependermos do Senhor, ó Pai, a buscarmos o Senhor, que é a nossa única fonte de referência, Senhor. Tu és o único Deus dos quais nós adoramos, ó Pai, e nós queremos a cada dia, Senhor, andar na presença do Senhor. Nós não queremos ser amantes de nós mesmos, ó Pai, mas nós queremos amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo, Senhor, como diz a Tua palavra. Então venha derramar esse amor no nosso coração, venha tirar do nosso coração toda a nossa ideologia, Senhor, das coisas mundanas. Tira, Senhor, isso do nosso coração e nos ajude a cada dia a nos posicionarmos diante do Senhor e não diante, ó Deus, das coisas dessa terra.
Nós te louvamos, Pai, porque Tu és o único Deus, e distante do Senhor não dá para vivermos, no nome de Jesus, ó Deus. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Obrigado, Deus, por esse culto maravilhoso, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui, ó Deus, nesse dia, e daquelas também que estão em casa, Senhor, nos participando conosco, Pai. Que o Senhor esteja abençoando de forma poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós queríamos dar um conselho para os irmãos. Queridos, vamos nos evitar nos abraçar, né? A gente ainda vemos algumas cenas de, às vezes, que a pessoa se abraça. Vamos tomar cuidado, né? Toquezinho, cotovelinho, né? Vamos evitar isso, porque nós somos uma igreja e a gente precisa andar dentro das normas, amém? E nos cuidarmos, amém? Então avisa para o seu companheiro, se o companheiro quiser dar um abraço para você, querido, bate aqui, amém? Em nome de Jesus. Daqui uns dias, quando liberar geral, aí você pode abraçar, pode conversar aí para ir na sua casa, tomar um café, um churrasco, aí vai liberar geral, né? Vamos nos abençoar? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.